A solidão que você está sentindo agora não é um castigo. Não é ausência. Não é punição. Ela é transição. É travessia. É o espaço sagrado entre a versão que você foi e a versão que está nascendo dentro de você. Silenciosamente, dolorosamente, milagrosamente. A solidão não veio te afundar. Ela veio te limpar. Veio te esvaziar de tudo que não é mais você. Amigos que não ressoam mais. Conversas que já não cabem. Ambientes que te causam enjoo emocional. A solidão veio porque seu sistema está se reorganizando. Sua identidade está se rompendo. E esse rompimento dói. Dói como se você estivesse perdendo algo. E está. Mas não é o que você pensa. Não é o amor. Não é o afeto. Não é a conexão. O que você está perdendo é o apego às versões de si que foram criadas para sobreviver, mas não para evoluir. E por isso parece que o mundo te abandonou. Por isso parece que nada mais faz sentido. Porque pela primeira vez você está ficando com você. Sem distrações. Sem máscaras. Sem ruído. Só você. E isso no começo assusta. Assusta porque o silêncio escancara. Ele expõe o que o barulho escondia. Ele revela o que as vozes abafavam. Ele entrega você a si mesmo, sem filtros. Mas é nesse silêncio que o novo começa a brotar. É nesse vazio que a semente rompe, a casca. É nesse exílio que a essência ressurge. Porque para que algo verdadeiro nasça, tudo que era falso precisa morrer. E essa morte simbólica acontece em silêncio. Acontece nas madrugadas em que você chora sem saber porquê. Nas manhãs em que o corpo levanta, mas a alma ainda está em luto. Nos momentos em que você tenta voltar para quem era, mas não consegue mais caber. Isso é sinal de que a mutação está em curso, de que a alma está dizendo: chega, já carregamos demais o que não é nosso. Já nos encaixamos demais em lugares apertados. Já nos explicamos demais para sermos aceitos. Agora é hora de esvaziar, para enfim ocupar. E esse processo ninguém vê. Ninguém entende. Ninguém aplaude. Porque ele não acontece no Instagram. Ele acontece na solitude, na pausa, no silêncio. E você vai sentir falta de gente. Vai sentir falta de apoio. Vai pensar que tem algo errado. Mas não tem. O que está acontecendo é que você está sendo colocado em quarentena emocional para se reconstruir. E essa reconstrução não aceita distrações. Não aceita ruído. Não aceita interferência externa, porque é sagrada. Se essa solidão tem feito você duvidar do caminho, saiba. É sinal de que você está nele. Se inscreva no canal Invulnerável, dê seu like e ative o sininho. Aqui, cada silêncio é uma ponte. Cada dor é um parto. Cada afastamento é uma convocação. Você não está perdendo ninguém, está se encontrando. E o mais bonito, embora doloroso, é perceber que, nesse silêncio, você começa a ouvir algo que antes era impossível de notar. Sua própria verdade, não aquela que você aprendeu dos outros. Não aquela que te ensinaram a repetir. Mas a que nasce quando tudo ao redor se cala. A verdade que te incomoda e te cura ao mesmo tempo. Que te assusta e te liberta. Que te mostra o que você tolerava, por medo. O que você aceitava por carência. O que você sustentava por insegurança. E essa verdade não vem em frases prontas. Ela vem em sensações. Em suspiros. Em lágrimas que caem sem razão lógica. Vem quando você se olha no espelho e não se reconhece, mas ao mesmo tempo sente que finalmente está vendo quem realmente é. A solidão é esse espelho, cruel e sagrado, porque ela não te mostra o que você quer ver. Ela te mostra o que precisa ser visto, e você vai perceber que boa parte das conexões que perdeu nunca foram suas, foram necessidades, foram vícios emocionais. Foram reflexos de uma versão antiga que já morreu. Mas agora você não está morrendo, está nascendo. E nascer dói. Porque o novo sempre exige a morte do que era confortável. Mas só o desconforto traz renascimento. E nesse novo nascer você não precisa entender tudo.
Só precisa respeitar o processo. Confiar que a ausência de respostas, às vezes, é o solo fértil para as maiores revelações. Que a sensação de vazio não é sinal de fracasso, é sinal de espaço. Espaço que está sendo aberto para algo muito mais alinhado, muito mais inteiro, muito mais verdadeiro. E esse algo não virá de fora. Não será outra pessoa. Não será uma nova companhia. Será você. Você voltando para si. Você se tornando suficiente. Você aprendendo a se nutrir sem depender. A se ouvir sem precisar que alguém valide. A se erguer sem aplausos. E esse é o ponto. O novo você não será definido pela quantidade de pessoas ao redor, mas pela qualidade da conexão que tem com o próprio centro. E quanto mais você se fortalece nesse centro, mais a solidão deixa de ser ausência e passa a ser presença. Presença de si. Presença de paz. Presença de consciência. A solidão deixa de doer e passa a ensinar. Passa a guiar. Passa a ser companheira. E nesse momento, você não estará mais só. Estará inteiro. E então, algo muda. Sem que você force, sem que você peça, sem que você precise provar. Você apenas começa a vibrar diferente. E o mundo responde. Pessoas novas surgem. Mas não qualquer pessoa. Gente que ressoa com a sua essência e não com o seu personagem. Ambientes novos se abrem, mas não porque você procurou, porque você passou a atrair. Você começa a ver que o universo não se move pela sua necessidade de companhia, mas pela sua coragem de ficar inteiro sozinho, porque o universo respeita quem respeita o próprio processo. E quando você honra a solidão como parte do seu renascimento, ela deixa de ser um fardo e vira uma iniciação. Porque você não é mais o mesmo. Aquela versão que precisava se encaixar morreu. Aquela versão que aceitava pouco por medo de ficar só, não existe mais. Agora, existe um ser humano que sabe quem é, que sabe o valor do silêncio, que sabe o poder de um coração que se ouve. E isso é magnético. Isso é presença. Isso é a verdadeira força. Não a que grita, não a que se impõe, mas a que permanece, a que vibra, a que se sustenta mesmo, quando tudo parece desabar. E o mais irônico de tudo é que justamente quando você aprende a amar a própria companhia, o mundo começa a se aproximar. Mas agora você já não precisa. Você escolhe. Escolhe com calma. Escolhe com consciência. Escolhe sem pressa. Porque agora, você sabe que a solidão não era um buraco. Era um berço. O berço onde a versão mais forte de você nasceu. Comente agora. A solidão está me moldando. E se inscreva no canal Invulnerável. Dê seu like e ative o sininho. Aqui, o vazio não é fraqueza, é fundação. Aqui, o silêncio não é ausência, é maturação. Aqui o novo você não chega com barulho. Ele nasce no templo sagrado da solidão. Mas há algo que quase ninguém te conta. O vazio também é um convite. Não apenas a cura, mas a criação. Quando tudo o que sustentava sua identidade desmorona, nasce um campo fértil. Uma clareira emocional onde pela primeira vez você pode construir não o que esperam de você, mas aquilo que você realmente é. E isso exige coragem. Porque a maior dor da solidão não está na ausência de companhia. Está no confronto com a própria verdade. E essa verdade, quando chega, não pede licença. Ela invade. Ela desmonta. Ela arranca as camadas com as quais você se protegia. Ela joga luz nos traumas que você tentou esconder com afeto, com relacionamentos, com ocupações. E ali, nu diante de si mesmo, você começa a entender. A solidão não é um castigo divino, ela é um espelho sagrado. Um oráculo silencioso que só responde quando você aprende a escutar com o peito aberto e a mente quieta. No meio desse processo, você se percebe entre ruínas, as ruínas do seu antigo eu. Do personagem que precisava agradar, do guerreiro que precisava provar força, do ferido que tentava disfarçar a dor com autossuficiência. E diante dessas ruínas, você tem duas escolhas. Tentar reconstruir o velho com os mesmos tijolos de sempre, ou se permitir o novo. E o novo não nasce com pressa.
Ele nasce quando você respeita o tempo do silêncio. Quando você entende que o que parecia paralisia era na verdade preparo. O que parecia abandono era realinhamento. O que parecia caos era um chamado. E você começa a perceber que a solidão não é a ausência do mundo, é a presença de um chamado maior. Um chamado que diz: volte, volte para si. Não como uma volta nostálgica ao passado, mas como um mergulho profundo em algo que sempre esteve aí, você. Sem os filtros, sem os ruídos, sem a necessidade de aprovação. Você, em sua forma, mais crua, mais inteira, mais real. E esse retorno não é limpo, não é bonito, é doloroso. Porque ao se reencontrar, você também se depara com todas as partes suas que foram abandonadas pelo caminho. O entusiasmo que foi sufocado, a voz que foi silenciada, a criança interior que foi ignorada, a intuição que foi desprezada. E é nesse momento que você entende. Não está sozinho, está se reunindo, está recolhendo os pedaços que foram espalhados por todas as vezes que você se deixou de lado para caber em alguém, em algo, em um ideal. A solidão, então, vira reunião, uma assembleia de eus. Um reencontro com todas as versões que você enterrou para sobreviver. E esse encontro é desconfortável, sim, mas é também redentor, porque cada parte sua que você acolhe é uma parte sua que deixa de gritar por atenção. É uma parte sua que finalmente pode descansar. E você percebe que o desconforto não é sinal de erro. É sinal de que você está se expandindo. Porque crescer dói, mudar machuca, evoluir arranca, mas também liberta. Liberta da necessidade de ser aceito, liberta da urgência de se explicar, liberta da dependência de aplausos. E essa liberdade tem um preço: o silêncio de não ter para quem contar, o silêncio de não ter com quem dividir, o silêncio de não ter a validação imediata. Mas esse silêncio é fértil, porque é nele que você planta a nova versão de si. E nessa nova versão, você começa a sentir outra coisa: soberania, não sobre os outros, mas sobre si. Soberania para escolher o que entra e o que sai, o que fica e o que parte, o que alimenta e o que intoxica. E essa soberania muda tudo, porque ela não depende do mundo. Ela nasce no centro, no seu, no lugar onde ninguém mais tem acesso, a não ser você. Se inscreva no canal Invulnerável, dê seu like e ative o sininho. Aqui cada lágrima é semente, cada silêncio é revelação, cada dor é um sinal de que você está finalmente acordando para si, e quando você desperta para si, o mundo já não tem o mesmo poder. As pressões sociais já não te compram. As comparações já não te paralisam. As ausências já não te desmoronam, porque agora você não está mais tentando preencher um vazio. Você está expandindo a partir dele. O que antes era ausência, agora é solo. O que antes era dor, agora é bússola. E o que antes era solidão, agora é santuário. Nesse santuário, você começa a entender o valor da própria presença. E esse valor é inegociável, porque você passou tempo demais trocando a si mesmo por migalhas emocionais, se diminuindo para manter conexões, se moldando para agradar, se silenciando para ser aceito. Mas agora não mais. Agora você não está buscando pertencer, está buscando ser. E isso muda tudo. A verdade é que poucos vão entender esse processo, porque o mundo ensina a se mostrar, mas não a se escutar. Ensina a produzir, mas não a pausar. Ensina a agradar, mas não a sentir. E você, ao se permitir esse silêncio, se torna uma contracorrente. Uma alma que escolheu o caminho mais difícil, o de dentro. E esse caminho é solitário, sim, mas também é o mais sincero. E nessa sinceridade, você começa a atrair o que é verdadeiro. Não mais por esforço, mas por ressonância. E o mais bonito é perceber que, ao se curar, você se torna cura. Ao se ouvir, você se torna voz. Ao se permitir ser inteiro, você se torna espelho. E outros, ao te verem, não verão perfeição.
verão verdade, e essa verdade será farol para quem também está perdido entre ruínas internas. E você entenderá finalmente que solidão não é exclusão, é seleção. Não é castigo, é cuidado. Não é fraqueza. É força sendo forjada na câmara secreta da introspecção. Porque os maiores encontros acontecem quando todos vão embora. Os maiores reencontros nascem quando o mundo silencia. E a maior conexão de todas só acontece quando você aceita ficar com você. Então, se hoje você está nesse lugar de silêncio, de ausência, de recomeço, agradeça. Porque você está no lugar mais fértil que existe, o solo da própria alma. E é desse solo que brotam os frutos mais raros, não para serem exibidos, mas para serem vividos. Comente agora. A solidão está me lapidando. E se inscreva no canal Invulnerável, dê seu like e ative o sininho. Aqui, não falamos para sermos ouvidos, falamos para que você se ouça. Porque no fim é isso que importa, o que você descobre quando tudo fora se cala, e só o seu coração permanece.